As notícias na Erdes, edição de António Feliciano. Uma menina de 7 anos morreu ao início da noite desta terça-feira em Almeirim, quando praticava ténis na companhia de um familiar. Foi dado alerta para a trágica ocorrência pelas 21 horas, sendo que a menina entrou em paragem cardiorrespiratória em pleno corte. Os meios de socorro foram acionados, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, não foi possível inverter o quadro crítico em que se encontrava a vítima, pelo que o óbito foi declarado no local, cerca de 1 hora envolvida. Para além dos bombeiros de Almeirim, registro para a presença da viatura médica de emergência e reanimação, assim como a equipa de psicólogos do INEP. Já se avizinha mais um ano letivo. Tomar não foge a essa regra, sendo que o início das aulas está marcado para o dia 13 de setembro, uma sexta-feira. Dessa forma, com o arranque do primeiro semestre, que se prolonga até 24 de janeiro. Pelo meio, o registro para interrupções de 28 a 31 de outubro e de 23 de dezembro a 3 de janeiro. O segundo semestre, por sua vez, começa a 3 de fevereiro. Haverá ainda férias de 27 a 31 de janeiro, de 3 a 5 de março e de 17 a 24 de abril. O final do ano letivo está marcado para 6 de junho de 2025 para os alunos do 9º, 11º e 12º. A 13 do mesmo mês terminam o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º. O ensino pré-escolar e o primeiro ciclo fecham atividades a 27 de junho. Em jeito de antecipação, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a última reunião do Executivo antes do início das aulas para deixar uma mensagem à comunidade educativa, assegurando que a autarquia tudo fará para que as coisas decorram de acordo com a normalidade. O calendário escolar em Tomar tem 2 grandes novidades. Desde logo, a requalificação da EB Gualdim Pais e do Jardim de Infância Raul Lopes. Hugo Cristóvão fez um breve ponto de situação e começou pela Gualdim Pais. Todos os anos há novidades, mas este ano tem pelo menos 2 novidades maiores, que é efetivamente quer na EB23 Gualdim Pais, quer no Jardim de Infância Raul Lopes, os alunos e portanto aqueles que com eles trabalham vão começar o ano fora do espaço onde têm estado. Portanto, no caso da EB23 Gualdim Pais, as aulas e as demais atividades vão decorrer em contentores, cujo processo de montagem e todo o equipamento está a ser terminado ou está a ser desenvolvido ainda, portanto, nestes dias, vai estar terminado, num processo sempre, naturalmente, de trabalho conjunto com a escola. Quanto ao JI Raul Lopes, é do domínio público que haverá redução do número de salas de 7 para 5, sendo que as crianças e educadoras serão transferidas para as instalações do antigo colégio, entretanto já requalificadas. As salas provisórias vão ser na ala norte, do resto de chão da ala norte do antigo colégio Nuno Alves Pereira, obras que também fomos fazendo durante o verão e que vão permitir, em bom rigor, instalações que já são melhores do que aquelas que eram mesmo estas que são provisórias são melhores do que aquelas em que estava o Jardim de Infância, porque de facto as instalações do Jardim de Infância Raul Lopes são muito más, mas portanto as aulas vão começar aí, com uma diferença entre estes 2 casos. A Gualdim Pais, a obra já está, enfim, a decorrer, já começou em agosto, claro, com aqueles primeiros trabalhos de montagem de estaleiro, de desmontagem de uma série de coisas. No caso do Jardim de Infância, portanto, o concurso está a decorrer. Portanto, a obra ainda não está lançada, o concurso não está fechado, o concurso está a decorrer. Queremos que, pelo menos estamos em querer que vai haver empresas concorrentes. Isto, nos tempos que vivemos, há sempre esta hipótese no ar de um concurso ficar deserto, mas pelo menos tem havido empresas a questionar. Portanto, o concurso está a decorrer e, portanto, estas são as 2 maiores novidades. Causam sempre alguma alteração nas dinâmicas do dia-a-dia, mas isto foi também trabalhado com as associações de pais, com os representantes das turmas, e portanto, mesmo que alguma situação que é normal que aconteça no início do ano possa vir a acontecer, estaremos aptos a rapidamente resolver. Ano letivo em perspectiva, início do ano letivo em perspectiva em Tomar será a 13 de setembro. Presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, fez um ponto de situação. Rádio Erdes, a primeira a informar.
A confirmação é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. No âmbito de diligências de investigação em inquérito pelo crime de furto em residência, ocorrido no início do mês de agosto, as autoridades conseguiram recuperar diversos artigos furtados, nomeadamente um automóvel, 2 computadores portáteis, 3 relógios, diversos artigos em ouro e prata, entre outros artigos. Nesse mesmo esclarecimento, a Polícia de Segurança Pública assegura que continuará a realizar as diligências necessárias à identificação dos autores do ilícito e a fazer cessar a sua atividade delituosa. Rádio Hertz. Informação. Está lançado o futuro de Ferreira do Zezer. Depois de vários anos de avanços e recuos, eis que finalmente se cumpriu o passo prático inicial para que a nova escola Pedro Ferreiro seja uma realidade. Assim aconteceu com o simbólico lançamento da primeira pedra, daquele que é um investimento na ordem dos 13 milhões de euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. O prazo de execução aponta para os 20 meses. A sessão, na qual a Hertz marcou presença, foi presidida pelo secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas, à altura em que Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, recordou a importância da obra e a aposta forte do município na educação, a pensar nas próximas gerações. Através da ajuda do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, numa soma total de 13 milhões de euros, os sonhos do nosso concelho e dos mais jovens poderão então ganhar asas e almejar altitudes mais distantes. Este é um marco significativo na nossa jornada. Ele possibilitará a construção de uma escola com infraestruturas de ponta, equipada com tecnologias avançadas e ambientes de aprendizagem que promovam a inclusão e o bem-estar dos alunos. Este é um passo crucial para garantir as melhores condições possíveis para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens. A nossa escola será um verdadeiro centro de inspiração e crescimento, simbolizando o nosso profundo compromisso com a educação e proporcionando um ambiente onde os alunos poderão crescer, aprender e criar memórias duradouras. Estamos a investir na vitalidade e no potencial dos nossos jovens, reforçando a nossa determinação em manter Ferreira do Zezer como um local dinâmico e inovador. Ainda no período de intervenções, Lina Serra, diretora do agrupamento de escolas de Ferreira do Zezer, referiu-se ao momento como uma nova era para o concelho, não deixando de solicitar tolerância face aos constrangimentos provocados pelo decurso dos trabalhos durante os próximos 2 anos. Estamos aqui neste ato simbólico, mas que marca uma nova era para a escola Pedro Ferreiro. Muitas recordações ficam entre a comunidade educativa, entre os pais, professores, assistentes operacionais, mas as recordações pertencem ao passado e agora sim, este ato simbólico que todos tivemos a oportunidade de assistir é o início do futuro. É o início de 2 anos conturbados, que a comunidade educativa já foi sensibilizada, porque na realidade todos temos que ser tolerantes, temos que ser resilientes. Em encerrar, o secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas, recordou a importância da educação e da escola pública e o forte investimento na renovação do parque escolar que o país está a levar a cabo. E o exemplo que o Sr. Presidente hoje aqui nos deixa é um exemplo de um autarca que percebeu muito cedo que é através da educação que este concelho vai crescer, vai prosperar, se vai afirmar localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. É na educação. E por isso eu dou os parabéns a todas as pessoas de Ferreira do Zezer, em particular ao Sr. Presidente da Câmara, por ter liderado este processo, por ter sido lesto, como o Sr. Vice-Presidente da CCDR já aqui contou, ter sido rápido, ter sido lesto em todos os procedimentos. Deixo-vos este voto de esperança e deixo-vos também um pedido. E o pedido é para que, de facto, daqui a 2 anos, estejamos aqui a inaugurar a escola a tempo e horas para o ano letivo 26-27. Momento simbólico em Ferreira do Zezer, lançada a primeira pedra para a nova escola Pedro Ferreiro. Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, em parceria com a Truly Nolan, empresa especialista no controle preventivo de pragas, irá dar início a uma campanha de desratização e desbaratização nas escolas do município, arruamentos e outros edifícios públicos, entre os quais núcleos museológicos, mercado municipal, cineteatro Paraíso, estádio municipal e equipamentos desportivos. A indicação é confirmada pela autarquia em publicação na rede social Facebook, onde se adianta que esta ação de controle de pragas decorre ao longo do mês de setembro com o intuito de assegurar e melhorar as condições de higiene e salubridade do espaço público. O mesmo texto adverte que após o tratamento é normal que surja o aparecimento de algumas pragas, consequência da intervenção realizada. Aconselha-se ainda a desinfestação de imóveis, a proprietários de espaços comerciais, moradias e gestão de condomínios no mesmo período, de modo a melhorar a eficácia dos tratamentos tanto nas zonas privadas como nas públicas. Adverte-se também para a importância de se manter certos cuidados individuais, como não deixar alimentos e outros resíduos nos espaços públicos, de modo a evitar a proliferação de pragas. Esta campanha tem início previsto para esta segunda-feira, dia 9 de setembro, e irá terminar no final deste mês. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana de Tomar deteve um homem de 59 anos por posse de arma proibida. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram uma viatura, tendo efetuado a fiscalização do seu único ocupante. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo, tendo sido possível apurar que o homem se encontrava na posse de um bastão de borracha, o qual foi apreendido, motivo pelo qual o indivíduo foi detido. Num curto espaço de dias, os bombeiros de Tomar foram chamados a duas situações que envolveram a queda de cães em poços, sendo que as operações tiveram registro de sucesso com o salvamento de 2 animais. Depois de uma ocorrência em Cardelas, em que uma mulher também se atirou para o poço com o propósito de salvar o seu cão, no último domingo, 2 de setembro, os operacionais nabantinos foram chamados para resgatar um outro cão que tinha caído num poço, neste particular na localidade de Palaceiros. Também aqui, o resgate ficou marcado pelo sucesso. Recorde-se que a legislação obriga a cuidados para a proteção de pessoas e bens. Por isso, é obrigatório o resguardo ou cobertura eficaz de poços, fendas e outras irregularidades existentes em quaisquer terrenos e suscetíveis de originar quedas desastrosas a pessoas e animais. Considera-se cobertura ou resguardo eficaz, para efeitos do presente diploma, qualquer placa que, obstruindo completamente a escavação, ofereça resistência a uma sobrecarga de 100 kg por metro quadrado. O resguardo deve ser constituído pelo levantamento das paredes do poço ou cavidade até à altura mínima de 80 cm de superfície do solo ou por outra construção que, circundando a escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 100 kg, reforça o decreto-lei. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está apresentada a terceira edição do Congresso do Desporto, iniciativa que se estende aos 11 concelhos que compõem o Médio Tejo e que olha para temas da atualidade esportiva, com a presença de oradores de renome e até mesmo de atletas de dimensão internacional que irão deixar os seus testemunhos. O Congresso do Desporto, que já começou nesta quarta-feira, com fórum em Ferreira do Zezer, será dividido ainda pelos dias 27 e 28 de setembro, para além de 4 e 5 de outubro. Do programa fazem ainda parte outros fóruns, a exemplo da realização em Orém, a 14 de setembro, no Sardual, no dia 18, e em Tomar, a 21 deste mesmo mês. A apresentação, essa, decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, onde marcaram presença autarcas dos 11 concelhos envolvidos. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, foi o anfitrião da sessão e aproveitou para elogiar a dinâmica e envolvência da comunidade. Quando começámos neste projeto, e já lá vão uns anitos, de facto nunca pensava que ele tivesse esta dinâmica, esta envolvência da própria comunidade, e neste momento, a brincar somos 11, não é? Fazemos o pleno. Eu acho que é importante, no dia a dia, darmos a conhecer as práticas, as boas práticas, também as capacidades e as voluntariedades das pessoas, que somos de facto um território muito dedicado ao desporto e com inúmeras coletividades, transversal a todas as atividades esportivas. Orém é uma das novidades deste Congresso. Luís Albuquerque, presidente da Câmara, falou de um desafio que faz todo o sentido. Orém é a primeira vez que está associada a este projeto.
e em boa hora os municípios que o iniciaram resolveram e tiveram a iniciativa de convidar os restantes municípios da comunidade, e parece-me que todos aceitaram o desafio, e parece-me que faz todo o sentido que um congresso do desporto seja aberto a toda a comunidade, como vai ser este, porque obviamente em todos os concelhos da nossa comunidade existe desporto, existem praticantes, existe atividade desportiva. E obviamente que o Concelho de Orem, a partir do momento que recebeu o convite para integrar também este painel, não podia de forma alguma declinar o convite, porque, por diversas razões, porque obviamente temos uma atividade desportiva muito intensa no nosso Concelho. O Concelho de Sardual é outro dos reforços para esta edição. O presidente daquela autarquia, Miguel Borges, não teve dúvidas em apontar o desporto como algo muito importante, isto numa sociedade onde cada vez há menos tempo. Numa altura das nossas vidas em que parece que cada vez temos menos tempo para algumas coisas tão importantes, pararmos para refletir é muito, muito, muito importante. Cada vez temos menos tempo para ler jornais, lemos a capa e depois tentamos concluir o que lá está dentro. Cada vez temos menos tempo para conversarmos uns com os outros. Cada vez temos menos tempo para ler. Por isso é cada vez mais importante que tenhamos tempo para a reflexão, para pararmos, para pensarmos, para trocarmos ideias. E é claro que em todas as áreas, mas neste caso o que está a falar e o assunto que está em cima da mesa é desporto. E desporto também fundamental a vários níveis, precisamente quando nós temos uma vida cada vez mais sedentária, não olhem para mim que eu não sou exemplo, cada vez temos uma vida em que as exigências são grandes do ritmo de vida que nós temos, é muito bom que paremos para pensar, paremos para perceber o que é que queremos dessa nossa vida e o contributo que o desporto tem na qualidade de vida. O município de Tomar esteve representado pela vereadora Rita Freitas. O território nabantino é outra das estreias neste evento. Ficaram algumas referências aos impactos positivos da prática desportiva. E de facto o desporto devia ser uma preocupação de todos nós. Portugal está no top 3 de pessoas que menos praticam desporto. Isto é preocupante. As camadas jovens de alguma forma vão praticando, mas com o avançar da idade vamos deixando de praticar e portanto está mais do que provado que quem pratica desporto dorme melhor, reduz o risco de acidentes cardiovasculares e portanto acho que cada vez mais deve ser um pilar da nossa sociedade que parte também de nós enquanto municípios e enquanto pessoas com responsabilidade social. Puxar não só apoiar as associações, mas de alguma forma influenciar positivamente todos os cidadãos para que nesta vida que é uma correria, que todos nós sabemos que é correr, tenhamos uma horinha do nosso dia para fazer uma caminhada. Está assim apresentada a terceira edição do Congresso do Desporto que decorre um pouco por todo o Médio Tejo. Rádio Hertz, informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Estamos em tempos de regresso à escola. Regresso à escola para os mais jovens, para alguns a primeira vez que aí vão. Regresso à escola para os mais velhos, seja enquanto estudantes ou professores, seja enquanto pais ou irmãos ou parentes de alguém que vai para a escola. O regresso à escola é um momento que marca o início, eu diria, real do ano. Nós temos um ano civil que começa em janeiro, como sabemos, mas para a grande maioria das pessoas, para a grande maioria de todos nós, o ano começa de facto a partir de setembro. Temos pela frente expectativas, temos pela frente ansiedades, temos pela frente também às vezes dificuldades, e isto fez-me lembrar que olhamos muitas vezes para o futuro de formas que têm a ver, de facto, com a nossa formação cultural, com, digamos, o ambiente em que crescemos, em que fomos educados. E um aspecto que é interessante nos dias que correm é que, se percorrermos os jornais, se virmos as televisões, elas têm muito pouca informação hoje em dia, mas apesar de tudo alguma coisa vai passando, verificaremos que os anos
letivos, como nós lhes chamamos, tendem a começar com um misto certamente de esperança dirigida às gerações mais jovens, mas depois temperada por um crescente pessimismo depressivo nos países europeus, nos países do hemisfério norte. E essa tendência depressiva contrasta muito fortemente com o que acontece noutras latitudes. Não é minimamente assim se descermos para o hemisfério sul, particularmente para os países mais pobres, em África, ou se formos para os países asiáticos. Aí há, de facto, um otimismo muito grande. Há uma esperança muito grande. Há uma sensação de que a vida, apesar de tudo, está a melhorar. Certamente que eles sofrem até mais diretamente do que nós, na Europa, por exemplo, as agruras de grandes conflitos, guerras. Nós temos hoje guerra na Europa, infelizmente, mas esses territórios têm guerra há muito mais tempo. Talvez, de certa forma, se tenham habituado a essa presença da guerra e tenham aprendido a desenvolver a sua vida mesmo para além dela. Deveríamos aprender com isto. Deveríamos perceber que, se hoje olhamos para o mundo e vemos uma Europa, um Ocidente de origem burguesa, capitalista, deprimido, triste, preocupado, talvez possamos entender que um olhar um pouco mais otimista, um pouco mais sorridente em relação ao futuro pode ajudar. E por detrás destes olhares, por exemplo, na Ásia, está a consciência de que a vida é feita de conhecimento e, como dizia Confúcio, o saber é isto: aquilo que se sabe, saber que se sabe, e aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. É algo muito simples. Não é a ideia de que todos sabemos sobre tudo, que todos opinamos sobre tudo e que a culpa é sempre do árbitro. Bom dia. Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.